Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes e esse é o Mapa do Direito. Hoje vou responder as suas dúvidas, então vem comigo! Pessoal, nossa produção selecionou várias dúvidas que foram enviadas por vocês aqui no YouTube ou então nas nossas redes sociais e hoje eu vou responder algumas delas, tá? Eu ainda não vi essas perguntas, então vou responder aqui para vocês. Se você tem alguma dúvida, já pode deixar aqui nos comentários e eu já aproveito para pedir que você deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e ative as notificações e também nos siga nas nossas redes sociais. Vamos lá para a pergunta de número 1. Leandro Monteiro. Quais dicas você dá para quem quer aprender a desenvolver bem a oratória? Eu sempre fui tímido e tenho muita dificuldade para falar em público. Leandro, a grande maioria dos estudantes de direito tem essa dificuldade e é algo que você precisa trabalhar. O advogado, ele é uma obrigação, ele tem que saber se comunicar bem. É claro que talvez você possa falar, não, mas eu só vou ficar dentro do escritório peticionando, o meu sócio é que vai fazer as audiências. Tudo bem, mas aí você acaba ficando limitado profissionalmente, né? O advogado, ele lida todos os dias utilizando a sua palavra para conversar com o seu cliente, para conversar com os servidores da justiça, para falar em uma audiência, para fazer uma sustentação oral. Então é muito importante. E só tem uma única forma de você conseguir trabalhar isso, que é treinando. Você só vai vencer a timidez a partir do momento que você treinar. Inicialmente, o que você pode fazer? Começa a falar no espelho, começa a se filmar, pelo menos a gravar o seu áudio. Você não vai mandar isso para ninguém, você não vai postar isso na internet. Simplesmente você falando, você começa a gravar. Eu não comecei a gravar vídeos dessa forma mais tranquila, mais natural que eu tenho hoje. Um dia desse eu assisti o meu primeiro vídeo, eu era completamente travado, não conseguia me expressar. No dia que eu fui gravar eu passei mal, deu vontade de vomitar. Hoje já é mais natural, porque já tem 5 anos que eu gravo vídeos, então acabou se tornando algo natural. E falar com as outras pessoas também é assim, você precisa treinar. E aí, a partir do momento que você começa a se gravar, você vai se soltando, vai ficando mais tranquilo, e aí depois você vai mudar para um outro patamar, que é começar a falar com as pessoas. Enfim, é somente com treino que realmente você consegue trabalhar isso. Agora, claro, se a sua condição for uma condição clínica, aí você pode buscar a ajuda de um especialista. Tem ótimos profissionais que conseguem trabalhar isso. Talvez seja o seu caso, talvez não. Você vai ter que treinar para poder descobrir. Ingrid Gomes. Eu trabalho o dia todo e estudo à noite. Não tenho tempo de sobra, mas os professores sempre falam da importância de me dedicar a um estágio. Se eu não fizer um estágio, eu posso ficar em desvantagem, mesmo que eu estude muito? Ingrid, depende do que você chama por desvantagem. Se você está falando especificamente em relação ao exame da OAB, nem tanto. O estágio ajuda, principalmente na segunda fase, ajuda. Mas se você for uma pessoa extremamente estudiosa e dedicada, você vai conseguir ser aprovada tranquilamente. Eu tive vários colegas que nunca fizeram nenhum estágio e foram aprovados de primeira, vários alunos dessa forma também, então tranquilo. Agora, se você está falando em desvantagem profissional na advocacia, vai ter uma desvantagem sim, tá? Porque o advogado que fez estágio durante a faculdade, eu, por exemplo, eu comecei a fazer estágio no primeiro período da faculdade. Então, quando eu saí da faculdade, eu já montei meu escritório, já comecei a advogar de uma forma muito mais tranquila. Quem não teve a oportunidade de fazer esses estágios durante a faculdade, acaba tendo uma certa dificuldade em como lidar com aquelas situações do dia a dia quando vai advogar. Então, nesse sentido, acaba sendo sim uma desvantagem. Guilherme Augusto. Você acha que compensa abrir um escritório de advocacia assim que pegar a carteira da OAB ou é melhor trabalhar em um outro escritório até ganhar mais experiência? Guilherme, isso vai depender muito do seu perfil. Tem pessoas que têm um perfil mais conservador, outros têm um perfil mais empreendedor, mais arrojado. Nada de errado em ter um ou ter outro. Talvez pessoas que têm um perfil mais conservador vão preferir uma certa estabilidade que um emprego dá, porque o emprego te fornece um salário todo mês, por mais que a remuneração não seja das melhores, mas você tem todas as garantias de ter férias, 13º, fundo de garantia, e isso dá sim uma certa estabilidade, uma certa garantia. Agora, se você tem um perfil empreendedor mais arrojado, aí você vai correr os riscos de ser um empresário. O advogado autônomo nada mais é do que um empresário que tem todas as dificuldades. Consequentemente, ele tem possibilidade de conseguir uma remuneração muito maior do que um advogado empregado. Então isso vai depender muito do seu perfil, tá bom? É importante você ter uma experiência? Sim. Se você não fez estágio na faculdade, a minha sugestão, comece advogando em um escritório para somente depois, quando você já tiver uma experiência, você abrir o seu escritório. Isso vai te evitar quebrar a cara com as situações do dia a dia. Flávia Moraes.
Eu sempre fui péssima com chute. Não acerto nenhuma questão quando é para chutar. Tem alguma manha que pode me dar mais chances na hora de fazer a prova se eu não souber a resposta? Flávia, tem sim. A gente inclusive já gravou aqui no canal alguns vídeos falando sobre o chamado chute consciente ou então chute inteligente. É importante que em primeiro lugar você saiba só deve chutar em último caso. Se você realmente não sabe de jeito nenhum, se você vai deixar aquela questão em branco, é melhor você chutar do que você deixar ela em branco. E aí tem algumas coisas que você pode observar, tá? Vou deixar aqui na descrição um link para esse vídeo para você entender melhor isso, mas tem algumas situações que você pode utilizar os princípios daquela disciplina, você pode eliminar alternativas que são absurdas, tá? Então tem algumas coisinhas aí que você pode utilizar para tentar pelo menos aumentar a possibilidade de acerto se você realmente for chutar. Raíza Silva. Professor, qual é o melhor vade-mecum para quem está no terceiro período da faculdade? Desde já agradeço a atenção. Raíza, tem ótimos vademecums aí no mercado, a gente já gravou uma série com vários vídeos analisando vademecums de diversas editoras, tá? Não existe uma resposta certa para essa pergunta sua, porque cada pessoa vai ter que olhar aquele vademecum que mais se adapta, né? Tem uns vademecums que são mais pesados, é mais difícil de carregar se você for no ônibus, outros são mais compactos. Os que são mais compactos, a letra é menor, então talvez você tenha dificuldade de ler. Tem alguns que são mais adequados para a segunda fase da OAB, que não é o seu caso. Então, o importante é você primeiro analisar esse material, vai numa livraria, analisa os materiais, vê aquele que você acha que se adequa melhor, que você gostou mais. Porque, basicamente, todos os materiais dessas editoras vão ter as mesmas leis. Então, em relação à quantidade de leis, não muda muita coisa, tá? É mais ou menos a mesma coisa. Então, é mais uma questão do material físico mesmo. Você vê aquele que você gosta mais, e também você tem que analisar a questão do preço, né? Você vai ter vademecum de R$100, você vai ter vademecum de R$250. Então também tem que ser aquele que está dentro do seu orçamento. Laís Muniz pergunta: professor, como você acha que vai ser a aplicação da prova da OAB após o período da pandemia? Laís, olha só, pergunta interessante essa, tá? A gente já tem uma data prevista para a realização do próximo exame da OAB, da segunda fase do próximo exame da OAB, e a gente ainda não sabe como que vai ser isso. Agora é claro que vai ser diferente. Antigamente você tinha aí salas com 70, 80 pessoas. Isso não vai ser mais possível, né? Então eu imagino que a FGV vai ter que gastar um pouquinho mais de dinheiro para contratar mais fiscais, contratar mais salas e colocar um distanciamento um pouco maior entre as mesas, né? Obrigar a utilização de máscaras, enfim, são aquelas regras básicas de distanciamento social. Mas enfim, essas provas elas têm que acontecer. Enquanto a gente não tem aí uma vacina para essa doença, a gente vai ter que ir adaptando de acordo com o que está dentro das nossas possibilidades e a medicina sugere ao distanciamento social. Então a OAB, junto com a FGV, vai ter que se adequar a essa nova realidade. Essas foram as perguntas de hoje. Muito obrigado a você que mandou a sua pergunta. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário aqui embaixo, que no próximo vídeo a gente vai estar respondendo, ok? Um grande abraço e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OAB.